Era uma vez duas jovens, Emily e Sophie, amigas inseparáveis desde a mais tenra infância. O vínculo deles era tão forte que quase se consideravam irmãs. Juntos, eles compartilharam todos os seus segredos, seus sonhos e até juraram amizade eterna. Mas o que nenhum dos dois sabia era que os seus destinos estavam ligados muito antes de se conhecerem. Paul, namorado de Emily, conhecia Sophie muito antes de conhecê-la, na época em que ambos frequentavam o mesmo jardim de infância. Sophie e Paul tornaram-se muito próximos, compartilhando momentos de inocência e felicidade. No entanto, seus caminhos se separaram repentinamente quando os pais de Sophie decidiram mudar de escola. Paul ficou arrasado com a perda de sua amiga de infância e secretamente nutria um profundo amor por ela, embora nunca mais a tenha visto depois dos 10 anos de idade. Os anos se passaram e Paulo, ainda marcado por essa perda, tentou virar a página continuando os estudos na universidade. Foi lá que conheceu Emily, uma jovem cheia de vida e charme. Eles começaram a namorar e, embora Paul gostasse da companhia de Emily, uma parte dele não conseguia esquecer Sophie. O destino deu uma guinada cruel quando Paul cruzou o caminho de Sophie durante um evento organizado por seus amigos em comum. O choque de vê-la novamente depois de tantos anos reavivou nele sentimentos que ele pensava estarem enterrados. Apesar de seu compromisso com Emily, Paul não pôde deixar de se apaixonar novamente por Sophie, reconhecendo nela o amor perdido de sua infância. Emily, que estava perdidamente apaixonada por Paul, um dia descobriu com horror que este nutria sentimentos por Sophie. Seu mundo desmoronou em um instante. Devastada por esta traição, ela sentiu uma dor profunda e uma raiva incontrolável. Em vez de confrontar Paul, Emily recorreu a Sophie, sua amiga mais querida. Ela o acusou de tê-la traído, de ter roubado o amor de sua vida. Sophie, surpresa e perturbada, tentou se defender, afirmando que nunca quis causar mal a Emily. Mas cega pela dor, Emily recusou-se a ouvir. Dominada por um ódio crescente, Emily decidiu se vingar. Ela começou a espalhar rumores maliciosos sobre Sophie, buscando manchar sua reputação e isolá-la de seu círculo de amigos. As mentiras de Emily se espalharam rapidamente, mergulhando Sophie em profunda depressão. Os sonhos de amizade eterna se transformaram em pesadelo. Paul, preso entre seus sentimentos por Sophie e sua lealdade a Emily, ficou dividido. Ele entendeu que suas escolhas causaram imenso sofrimento às duas mulheres que amava. Arrasado pela culpa, ele tentou reparar os danos, mas talvez já fosse tarde demais para salvar o que havia sido destruído. Sophie, dominada pela dor da traição e pelo peso dos rumores que circulavam ao seu redor, tomou uma decisão radical de encontrar um pouco de paz interior. Ela abandonou os estudos e decidiu deixar o mundo que conhecia para ingressar em um convento. O silêncio e a serenidade da vida monástica pareciam-lhe ser a única saída para a turbulência emocional que atravessava. Ela esperava encontrar ali um novo propósito, longe dos conflitos do passado. No convento, Sophie mergulhou na oração e na meditação, buscando alívio para sua alma atormentada. Todos os dias, ela tentava deixar para trás as lembranças de sua amizade rompida com Emily e de seu amor por Paul. No entanto, apesar de todos os seus esforços, uma parte do seu coração permaneceu ligada ao que havia perdido. Enquanto isso, Paul se sentia cada vez mais perdido. A culpa o consumiu e ele percebeu que seus sentimentos por Sophie iam muito além da simples nostalgia da infância. Ele a amava profundamente e a partida dela o deixou com um enorme vazio no coração. Ele sabia que nunca poderia ser verdadeiramente feliz sem ela, mas não sabia como desfazer o dano que havia causado. Dia após dia, Paul tentava entrar em contato com Sophie, mas ela agora estava inacessível. O convento, com os seus muros altos e regras rígidas, protegia Sophia do mundo exterior. Todas as cartas que ele escreveu ficaram sem resposta e todas as tentativas de vê-la falharam. Ele percebeu com dor crescente que pode ter perdido para sempre a pessoa mais querida em seu coração. A vida no convento trouxe a Sophia uma certa paz, mas o seu coração não conseguia esquecer Paulo. Muitas vezes ela se perguntava se havia feito a escolha certa ao se retirar do mundo. Longe de tudo, ela começou a refletir sobre o sentido da sua existência e o que o futuro lhe reservava. Apesar de sua busca pela espiritualidade, uma parte dela ainda ansiava pelo amor e pela vida que havia deixado para trás. Paulo, por sua vez, decidiu que não poderia permanecer inativo. Embora respeitasse a decisão de Sophie de ingressar no convento, sentia que deveria pelo menos tentar encontrá-la, falar com ela, explicar-lhe os seus sentimentos. Um dia ele pegou a estrada na esperança de entrar em contato com ela, mesmo que isso significasse esperar horas fora do convento, na esperança de ver seu rosto ou ouvir sua voz uma última vez.
As semanas se passaram e Paulo finalmente chegou diante das imponentes portas do convento. Com o coração batendo forte, ele pediu para ver Sophie. As irmãs, compassivas mas firmes, explicaram-lhe que Sophie tinha escolhido isolar-se do mundo exterior por um tempo, para se dedicar totalmente à sua nova vida. Decepcionado, mas decidido, Paul pediu para deixar uma carta para ela, na esperança de que um dia ela a lesse. Nesta carta, ele colocou todo o seu coração, confessando seus erros, seus sentimentos e seu profundo pesar por tê-la perdido. Ele pediu perdão a ela, garantindo que sempre a amaria, independentemente do que ela decidisse. Deixou a carta nas mãos das irmãs e foi embora, com o coração pesado, mas um pouco mais leve por ter expressado o que sentia. Sophie recebeu a carta alguns dias depois. Ela hesitou muito antes de abri-lo, consciente de que o que lia ali poderia perturbar o frágil equilíbrio que começava a construir, mas finalmente ela decidiu abri-lo. As palavras de Paul a tocaram profundamente, despertando sentimentos que ela tentará reprimir. Pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou se o seu futuro realmente estava no convento, ou se ainda lhe restava algo para viver, fora destes muros. A carta de Paul marcou um ponto de viragem para Sophie. Ela começou a pensar sobre o seu lugar no mundo e se a paz que procurava poderia ser encontrada em outro lugar, talvez até com Paul. Mas esta decisão não deveria ser tomada de ânimo leve, e Sophie sabia que primeiro deveria encontrar paz dentro de si mesma antes de poder considerar um futuro diferente. 2 anos se passaram desde que Sophie deixou sua vida anterior para se refugiar no silêncio do convento. Por sua vez, Emily, consumida pelo ódio que nutria por Sophie, cortou todos os laços com ela. Apesar da passagem do tempo, esse ressentimento continuou a envolvê-la, levando-a a evitar qualquer lembrança da amizade perdida. Paul, por sua vez, permaneceu ao lado de Emily não por amor, mas por necessidade. Ele tentou se convencer de que ficar com ela era a coisa certa a fazer, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Porém, seu coração ainda pertencia a Sophie e ele se sentia cada vez mais sozinho, mesmo estando com Emily. O relacionamento deles havia se tornado uma prisão silenciosa, onde nenhum dos dois encontrava a verdadeira satisfação. A vida continuou sem brilho para Paul. Todos os dias ele pensava em Sophie, perguntando-se se ela encontraria a paz que procurava no convento. Arrependia-se de não ter sabido proteger o vínculo entre eles, de não ter tido a coragem de escolher o amor por ela em vez da segurança com Emily. Os sentimentos que ele sentia por Sophie só ficaram mais fortes com o tempo, e a distância só acentuou essa falta. Emily, ciente de que Paul não era mais o mesmo, sentiu o amor entre eles se desvanecer. Ela não pôde deixar de se perguntar se Paul ainda estava pensando em Sophie, e a ideia a envenenou. Ela se recusou a admitir que poderia tê-lo perdido no dia em que deixou o ciúme consumi-la. Um dia, enquanto Emily tentava se reconectar com Paul, ela percebeu que ele nunca a perdoou de verdade por suas ações em relação a Sophie. Essa constatação a enche de raiva, mas também de tristeza. Ela então entendeu que estava presa em uma espiral de ressentimento que acabou destruindo o que ela mais queria preservar. Enquanto isso, Sophie, depois de receber a carta de Paul, foi atormentada por um profundo dilema. A vida monástica trouxe-lhe uma certa serenidade, mas as palavras de Paulo despertaram nela o desejo de viver, de se reconectar com o mundo exterior e, sobretudo, de talvez redescobrir o amor. Ela começou a questionar sua escolha de permanecer no convento. As semanas passaram e Sofia, dividida entre o seu compromisso espiritual e os seus sentimentos por Paulo, decidiu falar com a Madre Superiora do convento. Ela confidenciou-lhe a sua consternação, as suas dúvidas e a carta que lhe perturbara a paz. A Madre Superiora, depois de ouvi-la com gentileza, aconselhou-a a dedicar o tempo necessário para fazer uma escolha informada sem pressa. Sophie começou então a considerar deixar o convento para explorar a possibilidade de encontrar Paulo e talvez até construir uma nova vida. Mas esta escolha não foi isenta de riscos. Ela sabia que a decisão de deixar o convento era irreversível e que teria que enfrentar não só os fantasmas do seu passado, mas também a complexidade dos sentimentos que ainda a uniam a Paulo. Paul, ainda consumido pelo arrependimento e pela incerteza, continuou a viver com Emily, mas sentiu que esta situação não poderia durar para sempre. Um dia, ele finalmente tomou a decisão de deixar Emily, confessando-lhe que não poderia mais viver uma mentira. Essa separação, embora dolorosa, trouxe-lhe uma sensação de libertação. Livre desse relacionamento, Paul resolveu esperar uma resposta de Sophie. Ele não sabia se ela algum dia deixaria o convento, mas estava pronto para fazer qualquer coisa para encontrá-la e mostrar-lhe que seu amor por ela nunca vacilou. Numa manhã de domingo, enquanto Paulo assistia à missa na Catedral de Martinho, ocorreu um acontecimento inesperado.
Enquanto estava imerso em suas orações, ele notou uma figura familiar entre os fiéis. Uma freira vestida com seu traje monástico estava sentada em um lugar distante, com a cabeça baixa em oração. O que atraiu particularmente a atenção de Paulo foi a impressionante semelhança desta freira com Sofia. Embora o véu e as roupas obscurecessem seu rosto, Paulo não podia ignorar o poderoso sentimento de familiaridade que o dominava, angústia e esperança misturadas em sua mente. Paul se perguntou se essa freira poderia ser Sophie, mas sabia que as vestimentas religiosas dificultavam a confirmação. Após a missa, ele tentou se aproximar discretamente da freira, mas foi interrompido pela multidão que saía, e a mulher desapareceu rapidamente entre os demais fiéis. Determinado a descobrir se esta freira era Sophie, Paul decidiu voltar à catedral todos os domingos na esperança de reencontrar esta figura misteriosa. As semanas passaram e cada visita foi marcada por uma espera ansiosa, com a esperança persistente de encontrar a pessoa que marcou seu coração. Enquanto isso, Sophie estava imersa em pensamentos e orações. A decisão de deixar o convento permaneceu sem solução e ela procurou sinais de direção na sua vida espiritual. A sombra de Paulo, evocada na carta e nas suas memórias, continuou a assombrar os seus pensamentos, embora ela tentasse concentrar-se no seu caminho espiritual. Num domingo, depois de várias semanas de espera, Paulo encontrou a freira na missa. Desta vez, ele conseguiu segui-la até a saída da igreja. Reunindo coragem, ele caminhou em direção a ela e falou com ela com respeito e apreensão. Com licença, irmã, mas você poderia me dizer onde você se dedicou? Sou amigo da Sophie e acho que você se parece muito com ela. A freira ergueu os olhos e houve um momento de silêncio antes de ela responder. Com uma voz calma e emocionada, ela disse: Não sou Sophie, mas entendo por que você a confundiu comigo. Sophie é uma amiga muito querida minha. Ela está atualmente em um convento perto da cidade. Talvez você possa encontrá-lo lá. Paulo sentiu seu coração disparar com esta revelação. Ele agradeceu à freira e imediatamente dirigiu-se ao referido convento, na esperança de finalmente encontrar Sophie e ter a chance de reparar o passado. Chegando ao convento, Paulo conheceu a Madre Superiora que já havia conhecido no passado. Ele expressou seu desejo sincero de falar com Sophie. A Madre Superiora, embora inicialmente reservada, concordou em permitir que ele conhecesse Sophie, vendo a determinação e a honestidade em seus olhos. Sophie, ao saber da visita de Paul, ficou chateada. O encontro deles foi marcado por emoções contraditórias. Encontrarão-se face a face num tranquilo jardim do convento, onde Paulo, com profunda sinceridade, expressou o seu pesar e os seus sentimentos remanescentes. Sophie, sinto muito por toda a dor que posso ter causado a você. Pensei muito nisso e agora sei que ainda te amo. Vim lhe dizer que estou pronto para fazer qualquer coisa para reparar nossos erros, se você me permitir. Sophie, embora emocionada com as palavras dele, ainda estava dividida entre o seu compromisso religioso e os seus sentimentos por Paul. Ela explicou-lhe os dilemas que encontrou e o caminho que deveria seguir para encontrar a paz interior. A conversa foi longa e sincera, marcada por momentos de profunda verdade e esperança. Sophie, embora perturbada, começou a considerar a possibilidade de se reconectar com Paul, permanecendo fiel às suas próprias convicções. Paul, convencido da sinceridade de seus sentimentos, decidiu dar-lhe tempo para pensar no futuro. Ele prometeu respeitar as decisões dela, enquanto esperava que um dia o amor deles pudesse ser reconciliado. Assim, enquanto Sophie continuava sua jornada espiritual com uma nova perspectiva, Paul voltava à catedral todos os domingos, mantendo a esperança e se preparando para o que o futuro lhe reservava, esperando para saber se o destino lhes ofereceria uma nova chance. Depois de conhecer Paul, Sophie sentiu-se dominada por emoções conflitantes. O peso das suas escolhas passadas e a perspectiva de um futuro incerto atormentavam-na. Para obter bons conselhos, ela decidiu falar com o padre Robert, um monge sábio e respeitado do convento, conhecido pela sua profunda compreensão dos dilemas espirituais. Sophie encontrou o padre Robert na biblioteca do convento imerso nas suas leituras. Ela se aproximou dele, o rosto cheio de preocupação e questionamento. Padre Robert, posso falar com você em particular? Ela perguntou. Padre Robert, percebendo a angústia na voz de Sophie, assentiu e guiou-a até uma pequena e silenciosa sala de estar. Uma vez resolvido, Sophie explicou-lhe os detalhes de seu encontro com Paul e o dilema interno que estava enfrentando. Ela falou de seus sentimentos persistentes por Paulo, da tensão entre seu amor e seu compromisso religioso, bem como do medo de deixar o convento. Padre Robert ouviu atentamente com o olhar cheio de compaixão. Quando ela terminou, ele falou com calma sabedoria.
Sophie, você tomou a decisão de se dedicar a Deus e a servir aos outros, o que é um caminho nobre e corajoso. Mas é importante lembrar que servir a Deus envolve mais do que usar trajes religiosos. É também uma questão de coração e ação. Ele fez uma pausa antes de continuar. Você é uma mulher forte, e a força não se mede apenas pela capacidade de permanecer no convento. Às vezes, a verdadeira força reside na coragem de reavaliar o nosso caminho e fazer escolhas que reflitam autenticamente a nossa fé e os nossos valores. Sophie, ouvindo atentamente, sentiu suas dúvidas começarem a se dissipar um pouco. Padre Robert continuou. Se considerares deixar o convento, não seria um fracasso ou uma traição aos teus compromissos, mas sim uma reavaliação sincera daquilo que verdadeiramente te permite servir os outros. Você também deve considerar que a vida fora do convento não o distanciaria necessariamente de Deus, pelo contrário, poderia permitir-lhe viver a sua fé de uma forma diferente, mas igualmente significativa. As palavras do Padre Robert tocaram profundamente Sophie. A ideia de deixar o convento, embora ainda assustadora, começou a parecer menos assustadora diante da perspectiva de um novo caminho onde pudesse encontrar o equilíbrio entre suas crenças e seus desejos pessoais. Sophie levantou-se, agradecendo ao Padre Robert pelo seu valioso conselho. Ela decidiu reservar o tempo necessário para pensar sobre essa decisão crucial. Ela continuou suas orações e reflexões no convento, enquanto explorava a possibilidade de reavaliar sua trajetória de vida. Seu coração agora estava em paz, sabendo que ela poderia ansiar por um futuro onde poderia permanecer fiel às suas crenças enquanto explorava novos caminhos para servir aos outros. Sua determinação se fortaleceu quando ela começou a imaginar um futuro com Paulo, ao mesmo tempo em que permanecia fiel à sua própria jornada espiritual. Quando Sophie começou a considerar um possível futuro com Paul, os acontecimentos tomaram um rumo sombrio fora do convento. Emily, agora influenciada pela riqueza e conexões de seu novo companheiro, Jacques, um empresário corrupto, decidiu se vingar de Sophie. A implacabilidade de Emily foi alimentada por um ciúme profundo, agravado pelo facto de Paul ter visitado o convento em busca de Sophie. Usando seus recursos e conexões, Emily lançou uma campanha difamatória contra Sophie. Ela contratou pessoas para espalhar boatos maliciosos em eventos sociais e publicou artigos degradantes em jornais locais. As acusações eram graves. Ela afirmava que Sophie, sob seu hábito religioso, havia seduzido vários homens e até roubado seu namorado, Paul. Essas acusações foram como um raio inesperado para o convento. Sophie, que tentava viver a sua fé com sinceridade, foi subitamente confrontada com uma onda de calúnias e desprezo. Os membros da ala, influenciados pelos artigos e rumores, começaram a evitá-lo. Sophie viu-se isolada, perturbada e quase oprimida por esta vergonha pública. Ela se sentiu traída e derrotada pela crueldade da situação, mas optou por permanecer fiel às suas crenças. Os meses se passaram e a dor da calúnia continuou a afetá-lo. Contudo, Sophie encontrou conforto e força em suas orações e meditação. Ela persistiu no seu compromisso espiritual, apesar das dificuldades. O Padre Robert, consciente das provações que Sophie enfrentava, ofereceu-lhe apoio e encorajamento. Ele lembrava-lhe regularmente que a sua dignidade não dependia das opiniões dos outros, mas da sua própria integridade e da sua relação com Deus. Sophie, é crucial lembrar que a verdade sempre surge eventualmente. As ações maliciosas de outras pessoas não definem quem você realmente é. A luz que você carrega dentro de você é mais forte que a escuridão das mentiras e dos rumores. Continue a viver de acordo com seus princípios e sua fé. Estas palavras ressoaram como uma doce melodia no coração de Sophie, oferecendo-lhe apoio nos momentos mais sombrios. Ela continuou sua jornada com coragem renovada, convencida de que as provações que enfrentou faziam parte de um plano maior. Um dia, enquanto Sophie continuava seu caminho espiritual com perseverança, uma série de revelações começou a ocorrer. Jacques, sob pressão de seus próprios assuntos e confrontos com a lei, foi forçado a revelar o envolvimento de Emily nos rumores maliciosos. O escândalo estourou e a verdade foi revelada, mostrando claramente a manipulação e o ciúme por trás da campanha de difamação. Emily, uma vez expostas às suas ações, perdeu a sua influência e a sua reputação ficou manchada. A comunidade, vendo a verdade como ela era, começou a se reconciliar com Sophie. Embora a dor da injustiça vivida fosse profunda, Sophie encontrou forças para perdoar, percebendo que a verdadeira liberdade reside no desapego e no perdão. Emily e Jacques, agora expostos pelas suas ações maliciosas, foram levados a julgamento.
As provas esmagadoras contra eles, incluindo a campanha de difamação orquestrada contra Sophie, bem como as fraudes financeiras de Jacques, levaram à sua condenação. O tribunal considerou os culpados de fraude e difamação e ambos foram condenados a 10 anos de prisão. A queda deles foi brutal e final. A sua riqueza e poder, outrora fontes da sua influência, já não podiam protegê-los. Durante este tempo, Sofia, embora marcada pela provação que passou, encontrou paz no seu coração. A verdade, finalmente revelada, restaurou-lhe a honra. A comunidade, percebendo as mentiras em que acreditavam, voltou para Sophie, em busca de reconciliação. Sofia, fiel aos seus princípios, acolheu com graça estes arrependimentos, convencida de que o perdão era a chave da cura. Um dia, enquanto Sofia estava imersa nas suas orações, Paulo chegou ao convento. Já fazia muito tempo que ele não o visitava, mas ele nunca parava de pensar em Sophie. O encontro deles desta vez foi diferente. Paul, tendo observado de longe a resiliência e a dignidade de Sophie diante da adversidade, entendeu que seus sentimentos por ela eram mais profundos do que nunca. Ele se aproximou dela com uma mistura de admiração e respeito. Sophie, ao vê-lo, sentiu o coração bater mais forte, mas desta vez ela estava pronta para ouvir o seu coração, permanecendo fiel à sua fé. Paul, com emoção palpável, pegou a mão de Sophie e olhou-a diretamente nos olhos. Sophie, sempre respeitei e admirei você pela força de sua fé e pela nobreza de sua alma. Mas hoje entendo que meu amor por você é muito mais que simples admiração. Peço que me conceda a honra de passar minha vida ao seu lado. Você quer se casar comigo? Sophie, tocada pela sinceridade de Paul, fechou os olhos por um momento para orar e buscar orientação interior. Quando ela abriu os olhos, ela se sentiu em paz. Ela sabia que o seu amor por Paulo não deveria estar em contradição com a sua fé, mas sim com uma forma diferente de servir e partilhar essa fé. Paul, ela disse suavemente, estou pronta para começar este novo capítulo com você. Mas quero que a nossa vida juntos seja um testemunho da nossa fé e do nosso compromisso de servir os outros. Se você aceitar isso, então sim, quero ser sua esposa. A união deles, longe de ser o fim do caminho espiritual de Sofia, tornou-se uma nova aventura onde ela pôde viver a sua fé de uma forma nova, mas igualmente autêntica. Juntos, eles embarcaram em uma jornada onde o amor e a devoção a Deus fortaleceram um ao outro, mostrando a todos que a fé e o amor, longe de serem opostos, poderiam se unir para criar uma vida cheia de significado e compaixão. O grande dia finalmente chegou. A Catedral de Saint-Martin, majestosa e imbuída de sagrada serenidade, brilhava sob os raios do sol que se filtravam pelos vitrais coloridos. As paredes de pedra, decoradas com flores exuberantes em cores vivas, acrescentavam um toque de vida e frescor ao ambiente solene. Os convidados, vindos de toda a alta sociedade francesa, conversavam animadamente, impacientes pelo início da cerimônia. Quando o órgão começou a tocar uma melodia suave e comovente, um silêncio respeitoso tomou conta da congregação. Todos os olhos se voltaram para a entrada da catedral. Sophie apareceu deslumbrante em um vestido de noiva branco puro, adornado com rendas finas e cristais brilhantes. Seu delicado véu bordado à mão acrescentava uma aura de mistério à sua beleza radiante. Ela avançou lentamente, apoiada no braço do pai, que a olhava com evidente orgulho. O sorriso que iluminou o rosto de Sophie refletia a paz e a felicidade que ela sentia naquele momento. Uma felicidade que ela nunca imaginou que experimentaria depois das provações pelas quais passou. Paulo, de pé no altar, tentou esconder a tensão dentro dele. O seu olhar, fixo na entrada da catedral, revelava uma ligeira ansiedade. Apesar da aparente serenidade, havia nele um certo nervosismo, como se ainda buscasse uma confirmação, um sinal de que tudo ia ficar bem. Seu coração batia forte quando Sophie se aproximou dele. Quando Sophie finalmente chegou ao altar, ela e Paul trocaram um olhar cheio de infinita ternura. O padre, sorrindo gentilmente, iniciou a cerimônia. As palavras sagradas ecoaram pela catedral, trazendo consigo uma sensação de solenidade e profundidade espiritual. Mas à medida que a cerimônia se desenrolava, um pensamento incômodo passou pela cabeça de Paul. Seus olhos, embora fixos em Sophie, pareciam procurar algo na multidão. Ele sentiu uma sensação estranha, uma mistura de impaciência e medo. À medida que a cerimônia avançava, os convidados foram cativados pela emoção palpável que emanava de Sophie e Paul. O padre continuou a pronunciar as palavras sagradas que selaram a sua união, e quando perguntou a Paulo se aceitava Sofia como sua esposa, a voz de Paulo, cheia de convicção e amor, ressoou na catedral. Sim, eu quero. Um murmúrio de emoção percorreu a assembleia e alguns convidados enxugaram discretamente uma lágrima.
Sophie, com os olhos brilhando, voltou a olhar para Paul. Ela sentiu o coração dele batendo em uníssono com o dela, uma sensação de paz e felicidade a dominando. Eu, Sophie, aceito você, Paul, como meu marido para amá-lo e cuidar de você na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e para permanecer fiel a você até que a morte nos separe. As palavras foram ditas com tanta sinceridade que até as flores pareciam curvar-se para testemunhar a solenidade do momento. A cerimônia continuou, e à medida que trocavam alianças, símbolo do seu amor eterno, a catedral encheu-se de um silêncio respeitoso, seguido de uma explosão de luz que entrava pelos vitrais, como uma bênção divina para sua união. O padre, com um sorriso benevolente, declarou: agora vocês estão unidos pelos laços sagrados do casamento. Deus o abençoe. Paul então se virou para Sophie e gentilmente eles se beijaram, selando seu amor na frente de todos. Os convidados explodiram em aplausos e a catedral ressoou com ecos de alegria partilhada. Ao saírem da catedral, a luz do dia saudou os noivos, rodeados pelos seus entes queridos. Seus olhos se encontraram, cheios de promessas para o futuro. Sophie e Paul, de mãos dadas, dirigiram-se à carruagem que os esperava, prontos para começarem a vida juntos. Eles sabiam que esta jornada não seria isenta de desafios, mas estavam confiantes de que, enquanto permanecessem unidos pelo amor e pela fé, poderiam superar qualquer dificuldade. O casamento deles rapidamente se tornou um símbolo de amor e devoção para todos aqueles que os rodeavam, inspirando as gerações futuras. A sua vida juntos, marcada pela compaixão, fé e serviço aos outros, tornou-se um testemunho vivo do que o verdadeiro amor e fé podem realizar. Que esta história continue a inspirar aqueles que procuram encontrar a paz e o amor, apesar das tempestades da vida.